Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, encerramos hoje a oitava da Páscoa. Estes 8 dias, esta semana de um único dia, da qual nós estamos ainda no domingo da ressurreição do Senhor. E neste domingo nós vemos João que deixa claro isso para nós. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana. Então os discípulos estão aqui há 3 dias da morte de Jesus, com medo, trancados. Os assassinos de Jesus continuam soltos pela cidade. A cidade está cheia, está em festa, é Páscoa. E os discípulos estão trancados, com medo. Este domingo também é o domingo da misericórdia que o Papa João Paulo II instituiu, assim motivado pela própria liturgia deste domingo, que nos convida a dar graças ao Senhor por sua misericórdia que é eterna. E as aparições do ressuscitado, como propriamente a sua ressurreição, são ações de misericórdia. Jesus tem misericórdia de nós. E vai ali ao encontro daqueles discípulos com medo, trancados, e lhe traz a saudação do ressuscitado, a grande saudação pascal. A paz esteja convosco. A paz que rompe o medo, a paz que rompe a tristeza. Os discípulos se alegraram ao verem o Senhor. É o Shalom dado para nós, dado para a comunidade reunida. Mas eis que nesta comunidade falta um, além de Judas, que se entregou ao desespero, falta Tomé. E por que Tomé não viu o ressuscitado? Porque não estava na comunidade. O motivo de ele não estar a gente não sabe, mas ele não estava em comunidade e por isso não viu o Senhor. A comunidade cristã é o lugar por excelência de fazermos a experiência com o ressuscitado. É o lugar por excelência de recebermos esta paz que nos une e que rompe o medo, que rompe o comodismo. Jesus sopra sobre eles o Espírito para que eles levem adiante esta mensagem, esta experiência da ressurreição. Então aqui nós temos um lugar privilegiado para encontrar Jesus, a comunidade. E nós somos esta comunidade. Um lugar de desafios, um lugar muitas vezes de conflitos, mas tudo isso deve convergir na nossa diferença, no nosso modo de ser, convergindo para a unidade. A diversidade de cada um convergida para a unidade. Assim era a primeira comunidade cristã. É formada pelos gregos, pelos judeus que se convertem ao cristianismo, pelos pagãos que chegam também para se converter. Então, cada um vem de um lugar diferente, com uma mentalidade diferente. E ali se unem, se juntam em torno do Evangelho, da palavra viva do ressuscitado. Certamente teve desafios, teve conflitos, mas o que é que eles faziam? Se reuniam, faziam os concílios, se reuniam com os apóstolos para decidir, porque o objetivo principal é estar unidos, é estar diante do ressuscitado, da sua palavra viva. Assim nós estamos aqui hoje, porque lá no passado, há 2000 anos atrás, Jesus constituiu comunidade para ali ser o lugar da onde partiu o anúncio. E esse anúncio e a força da ressurreição chegou até aqui, 7 de abril, chegou a esta comunidade São José, e aqui nós estamos para também darmos continuidade a esta missão, a este anúncio, entendendo que somos diferentes, que cada um tem o seu jeito,
mas todos devemos convergir para o único objetivo, para o único foco. E se nós não somos capazes de conviver com o diferente, com o outro que pensa diferente, nós precisamos nos converter a esta unidade. Primeiro porque fomos constituídos comunidade para isso, e depois para a gente não dar ousadia ao diabo, porque quem gosta de divisão é ele. Então nós aprendamos com a primeira comunidade, que é o nosso modelo. Tinham tudo em comum e nas dificuldades se reuniam para encontrar o ponto de unidade. Então Tomé não estava na comunidade e não viu o Senhor. E aí nós pensamos, será que Tomé não tinha fé em Jesus? Será que Tomé não acreditava? Ou a fé de Tomé é uma fé que precisa de sinais? Nós olhamos para Tomé e nos enxergamos nele. Todos nós precisamos de sinais. Nós vivemos de sinais. E o ressuscitado nos dá os seus sinais. Tomé era um homem de fé. E nós vemos isso lá na ressurreição de Lázaro. Quando Jesus sai de Jerusalém, avisam a ele, olha, Lázaro morreu. E Jesus quer voltar para a Judéia, mas Jesus acabou de sair de lá corrido. Ameaçaram matar Jesus, tramaram a morte de Jesus. E aí vão dizer, mas você vai voltar para lá? Queriam te matar há poucos dias. E aí Tomé toma a palavra e diz, vamos juntos para morrer com ele. Disposto a dar a vida pelo Senhor, porque acreditava na força da palavra de Jesus, acreditava nele como o Cristo, e já era fomentado no coração de Tomé a profissão de fé que ele vai dizer hoje. Então, Tomé, que não estava naquele dia da ressurreição, vai receber a presença de Jesus 8 dias depois. Como hoje, 8 dias depois da Páscoa, Jesus voltou só por causa de Tomé. Só por Tomé, para ele fazer a experiência. Assim como Jesus volta sempre por cada um de nós, para que a gente tenha a oportunidade de fazer a experiência com ele. Tomé, então, não acreditou quando lhe disseram que viram o Senhor. Talvez porque o testemunho da comunidade não o convenceu. Os discípulos que viram Jesus talvez não conseguiram convencer Tomé. Quantas vezes nós também não conseguimos convencer as pessoas da verdade do Evangelho? E digo isto porque quando Jesus volta 8 dias depois, eles ainda estão com as portas fechadas. Ainda estão com medo. E aquele testemunho não convenceu Tomé. Assim também, muitas vezes, nós podemos não convencer as pessoas pela nossa forma de viver, pelo nosso jeito de ser, pela forma como a gente apresenta a comunidade aos outros. É preciso pensarmos, como está o meu anúncio do ressuscitado? Como eu estou falando de Jesus para as pessoas? As pessoas que estão lá em casa, as pessoas que estão no meu trabalho, da minha rua, por que eles não são atraídos por Jesus através de mim? Talvez seja o meu jeito, a minha forma de passar esta mensagem, este evangelho. E aí então Jesus volta e apresenta a Tomé o que ele queria: as marcas, as chagas. Jesus ressuscitado continua com as chagas 8 dias depois. O ressuscitado que vem com as marcas do crucificado, para que a gente não esqueça o preço que custou a nossa salvação. O ressuscitado que vem com as marcas do crucificado, para que a gente não esqueça que o amor não acabou e não acaba nunca. As marcas do amor de Jesus por nós continuam para sempre. E faz com que Tomé toque nas suas chagas. E quais são as chagas de Jesus? As chagas que estão em cada um de nós, nos pobres, nas nossas próprias feridas,
físicas e existenciais. O convite de Jesus a tocar em suas chagas é o convite a tocarmos em cada irmão e cada irmã. Nós aqui não sabemos os problemas dos outros, não sabemos como o irmão chegou a esta missa hoje, as preocupações do seu coração, os sofrimentos que carregam, as preocupações, as marcas que carrega em sua alma. E Jesus nos convida, como comunidade, tocar em suas chagas, presente em cada irmão que necessita e que sofre. Tenhamos esta coragem de tocar no outro, para ajudá-lo. Também que as suas chagas sejam curadas pelas chagas de Jesus, que sofre e que se faz presente em toda a realidade de sofrimento da nossa vida. E depois que Tomé toca no Senhor, ele faz a grande expressão de fé, uma das maiores da Sagrada Escritura. Até aqui, Jesus era conhecido como o Filho de Deus, o Messias, né? O enviado, o Filho do Homem. Pela primeira vez na Sagrada Escritura, Jesus será chamado de Deus. É a primeira vez que alguém reconhece Jesus como Deus. Tomé, meu Senhor e meu Deus. Ele não é só o Filho, ele não é só um profeta, ele é Deus. E após a sua profissão de fé, Jesus vai dizer: Tomé, não sejas incrédulo, mas fiel. Qual é o contrário de incrédulo? É fiel? O contrário de incrédulo seria crédulo, alguém que crê. Mas Jesus coloca fidelidade como o oposto de incredulidade. É preciso ser fiel para que nós vivamos a nossa fé. Somente pela fidelidade a Deus nós chegaremos ao estado perfeito da santidade. A comunidade fiel verá o ressuscitado. Muitas vezes nós desanimamos na oração, ou começamos algum propósito, ou alguma novena, e vamos desanimando, não somos fiéis. O Senhor nos ensina: seja fiel até o fim, porque aí você receberá sempre mais o dom da fé, receberá sempre mais a paz do ressuscitado. É preciso perseverar, não desistir, não desanimar, mesmo quando as coisas pareçam estar contrárias. A fidelidade nos garante a fé. Não seja incrédulo, mas fiel. E assim, o Senhor nos convida, pela força da sua ressurreição, a darmos continuidade à sua missão. Ele que volta para o Pai, que deixa nesta comunidade primitiva e nesta comunidade hoje São José, este anúncio que atravessou o continente, atravessou o oceano e chegou a nós. Que nós também possamos levar adiante a paz do ressuscitado, levar adiante a força da sua palavra com a nossa fé, a partir da nossa experiência de comunidade. Que Nossa Senhora nos ajude, nos conduza neste caminho de profunda intimidade com o ressuscitado, que toquemos nele, que nos aproximemos dele na Eucaristia, na palavra, mas também nas feridas do Senhor que está em cada coração humano. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.